Amém. Glória a Deus. Meu querido, deixa teu like nesse áudio, nessa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Propague com a tua lista. Amém? Vamos para a mensagem aqui. Se tiver com a Bíblia, você pode abrir. Eu vou ler aqui Lucas 22, o verso 31, o verso 32, 33 e 34. Jesus fala para Pedro aqui. Jesus avisa Pedro. Jesus dá uma advertência para Pedro aqui nesse texto. Jesus está prestes a ser preso, a ser condenado. E Jesus dá uma advertência para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. No verso 33 ele diz assim: Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. E agora você vai seguindo a leitura. Se você ler aqui o verso 54, 55 até o 62, vou ler aqui para vocês. Então, prenderam Jesus e introduziram a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos em Pedro, disse: Esse também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu estava com ele. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não o conheço. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não compreende o que dizes? E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Meus irmãos, que Deus me dê graça para que eu consiga expressar de uma maneira didática o que eu quero. Eu quero falar um pouco, eu quero usar Pedro para falar de certas práticas e atitudes que a gente tem. E eu quero também falar um pouco de João, né? São 2 apóstolos de Jesus, Pedro e João. E o nome Pedro significa pedra, e pedra fala de lei. O nome João significa graça, né? Por incrível que pareça, o nome João, o significado do nome João é graça, e o significado do nome
Pedro é pedra. Pedra fala de lei, João fala de graça. A lei, ela exige de você, a graça, ela provê, né? Ela provê recursos para que você não viva em pecado, mas que você faça a vontade de Deus. Mas, entenda uma coisa, Pedro era um camarada, era um tipo de pessoa que tinha boas intenções. Ele tinha boas intenções para com o Senhor. Mas Pedro, ele é decepcionado aqui nesses textos que eu te falo, do que eu li para você. Por quê? Porque no verso 33 de Lucas 22, Pedro fala que ele estava pronto para ir para a prisão. Pedro estava pronto, ele fala que estava pronto para morrer com Jesus. Mas Jesus fala para ele: Pedro, o diabo ia peneirar você e eu roguei por ti, né? Então, Pedro, eu vou te afirmar, hoje ainda você me negará 3 vezes antes que o galo cantar. Eu aqui imaginando, tendo uma imaginação sadia, Pedro nunca passou na cabeça de Pedro que Pedro ia trair Jesus. Nunca passou na cabeça de Pedro que Pedro ia trair Jesus. Pedro era um dos discípulos que se destacavam quando eles estavam aprendendo com Jesus. A Bíblia fala que Jesus um dia perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Alguns falaram, uns é Jeremias, outros é Elias, ou alguém dos profetas. E logo Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para Pedro: Pedro, rapaz, essa revelação aí não foi carne que te revelou, não, mas meu Pai que está nos céus. Pedro teve uma revelação extraordinária. Pedro, de fato, teve um entendimento ali que não poderia ser dado por mente nem por homens, mas pelo Espírito Santo. Mas eu meditando na vida de Pedro, eu percebo que Pedro era um camarada que confiava no seu amor para com Jesus, para com Deus. Ele confiava no seu amor, ele confiava no amor dele que ele tinha pelo Senhor. Ele confiava no amor que ele tinha para com o Senhor. E Pedro tinha a cabeça de obras, Pedro tinha uma mentalidade de obras, Pedro tinha uma mentalidade de lei, de regras, né? Pedro era um judeu, Pedro, ele nasceu debaixo da lei, desde pequenininho, e foi instruído na lei de Moisés, né? Então, eu entendo que Jesus falando aqui, Pedro, olha, o diabo trouxe acusações contra você, o diabo reclamou para vós para te peneirar como trigo. Eu entendo que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, na mente de Pedro, preparando Pedro para o que Pedro ia se tornar lá na frente, né? Talvez Pedro começou com uma mentalidade de lei, com uma mentalidade de regras, de obras, de confiar no seu braço de carne, confiar no seu amor para com o Senhor, né? Mas Pedro termina muito bem. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Foi um homem excelente. Alguns estudiosos dizem que o martírio de Pedro morreu crucificado, mas Pedro fala assim: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, não. Me crucifica de cabeça para baixo. Esse homem que nos mostra ser inconstante hoje, falando: ó, Jesus, se preciso eu vou até para a prisão, mas
mas eu não vou negar você não. E logo no instante ele nega Jesus. Aparentemente aqui Pedro me parece ser um homem constante, mas lá na frente a gente vê um homem resiliente, um homem perseverante, um homem poderoso em Deus, né? Um homem que foi fiel ao Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a cabeça de Pedro. Pedro, ele confiava no amor que ele tinha para com Deus. Ele confiava no seu amor para com Deus. Então, quando Pedro tem essa frustração, Jesus fala para ele: Pedro, você vai me trair, Pedro. E Pedro falou, eu imagino aqui que Pedro falou: não, jamais. Ele mesmo fala aqui: olha, eu estou pronto a ir para a morte contigo. Mas observa bem, na minha mente aqui, eu acredito que nunca passou na mente de Pedro. Pedro nunca pensou que ele de fato ia trair o Senhor. Ele nunca imaginou que isso ia acontecer. E quando acontece, a Bíblia diz que o Senhor fixando os olhos nele, quando ele trai o Senhor, negando ele 3 vezes que o conhece, a Bíblia diz que Pedro se lembra da palavra do Senhor. Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. A Bíblia diz que Pedro sai dali chorando amargamente, porque Pedro se frustrou, ele teve uma frustração. Pedro confiava tanto no seu amor para com Deus, para com o Senhor Jesus, que quando ele vê que ele também é falho, de ver que também ele é carne, que também ele duvida, que ele também tem fraquezas, aquilo para ele foi algo, eu imaginando aqui, que foi algo muito, a alma de Pedro entrou em crise. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Agora imagina alguém como Pedro se destacando diante dos demais apóstolos. Pedro sempre aquela pessoa que estava sempre. Você pode ver a liderança, a natureza de Pedro, como é que ele era. Se você meditar na palavra, considerar a natureza de Pedro, ele nos parece uma pessoa que estava sempre à disposição. Jesus falou: tem alguma coisa para fazer aqui? Pedro era o primeiro que aparecia. Pedro tinha boas intenções, mas a mentalidade de Pedro era uma mentalidade de lei, de religiosa. Era uma mentalidade religiosa. Pedro tentava agradar a Deus com base em obras. Pedro confiava no seu amor para com Deus. E quando ele é decepcionado e ele percebe que ele não amava tanto a Deus assim, a ponto de negar o Senhor 3 vezes, ele chora amargamente. Em contrapartida, João. Se você lê o Evangelho de João, João que significa graça, o nome Pedro que significa pedra e fala de lei, o nome João que significa graça, que fala a favor de Deus para conosco, que nós não merecíamos. Em contrapartida, João, você pode ver no livro de João, que João, você pode ver que ele escreve assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava. João se coloca nessa posição. Quem já lê esse texto, que João às vezes se coloca lá, e estava deitado no peito de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. João se sentia amado por Jesus. Pedro amava, Pedro confiava no seu amor para com Jesus. João não, João confiava no amor de Jesus para com ele. Pois João se sentia o discípulo amado de Jesus. Não é que João está dizendo assim: olha, eu sou o privilegiado, eu sou aquele que Jesus ama. Não, João, ele confiava no amor de Jesus para com ele. Pedro confiava no seu amor para com Jesus. E Pedro se frustrou.
Porque todas as vezes que a gente tenta amar a Deus nas nossas forças, todas as vezes que a gente tenta servir a Deus com base na lei, a gente vai se frustrar, porque nós não temos capacidade de amar a Deus, de cumprir a lei nas nossas forças. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que produz arrependimento. Se não fosse o Espírito Santo, como diz Paulo, nós não nos gloriamos na lei. Circuncisão somos nós que adoramos a Deus por meio do Espírito. Ou seja, se não fosse o Espírito Santo que me ajudasse, se não fosse a graça de Jesus na minha vida, eu não conseguiria, meus irmãos. Eu não conseguiria servir a Deus se não fosse por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho capacidade em mim mesmo. Quando eu confio em mim, quando eu acredito que eu amo Deus, quando eu digo, olha, eu sou o cara que mais ora, eu sou o cara que vou na igreja, eu pago dízimos, eu faço aquilo outro. Quando eu confio nas minhas obras, eu posso chegar numa situação como essa de Pedro, de chorar amargamente, de saber que eu posso falhar com o Senhor, o meu amor pode falhar com o Senhor, mas o amor dele nunca pode falhar, o amor dele para comigo nunca pode falhar. A Bíblia diz que ele me amou primeiro, por isso que eu o amo. João confiava no amor de Deus para com ele, por isso que ele se colocava nessa posição, o discípulo a quem Jesus amava. Por isso que João fala de graça, porque graça é Deus revelando o seu amor na pessoa de Jesus para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós. Graça é Deus provando o seu amor, é Deus. O que é graça? É Deus dizendo assim: eu amo você, por mais que você fale, por mais que você peque, eu te amo, e o meu amor nunca vai falhar, eu vou estar sempre aqui. Nós não podemos ser como Pedro e confiar na nossa carne, no nosso braço, porque um dia a gente pode falhar. A gente não pode confiar no nosso amor para com o Senhor, porque a gente é falho. Quando a gente aprende a confiar no amor dele por nós, a gente começa a descansar, porque a gente sabe que o amor dele é incondicional e o amor dele não falha. No final do livro de João, Jesus ressuscita, Jesus chama os apóstolos lá para uma reunião, Jesus está lá assando peixe. A Bíblia diz que Pedro, quando percebeu que era Jesus, pulou dentro do rio, já saiu nadando. Ele é assim mesmo, é o jeito dele, é a natureza dele. Os outros discípulos vieram no barco, chegaram lá, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro, dessa vez, ele não falou nada. Ele disse assim: Senhor, você sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus falou para ele: cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, as mesmas 3 vezes que Pedro traiu Jesus. Jesus agora pergunta para ele se ele ama ele, e na terceira vez eu acredito que Pedro lembrou: eu traí ele 3 vezes. Então na terceira vez Pedro fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu entendo aqui que Pedro entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele. Não confia na tua carne, você pode falhar. Não confie no que você pode fazer para Deus, porque não tem nada que você faça para Deus que vai te fazer justo diante dele. Se você não acreditar na graça do Senhor Jesus Cristo, no que Jesus fez na cruz, se você não reivindicar o que ele fez, o sangue derramado, o corpo ferido, a obra que Cristo fez na cruz, que nos redime, se você não acreditar nisso, meu amigo, se você não entender isso,
Você nunca, meu irmão, você vai chegar uma hora na sua vida que você pode se decepcionar. Mas aqueles como João, que confiam no amor de Deus para com ele pode errar, ele pode falhar, mas ele sabe que o seu Pai, o seu Deus, nunca, 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 nunca vai decepcioná-lo. Nunca, o amor de Deus nunca vai falhar conosco. Então, meus irmãos, se você tinha uma mentalidade de Pedro, de confiar no que você pode fazer, no que você pode produzir para Deus, no seu amor para com Ele, entenda, você pode falhar. Então é mais fácil você confiar no amor dele para contigo, porque o amor dele nunca vai falhar. E ter na tua mente que você não pode servir Deus na tua carne, no teu braço de carne, do seu modo, e que você precisa da graça dele, você precisa do amor dele. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.